Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 328 das sociedades propriamente ditas, vídeo 29, capítulo 29, né? Então, dando sequência na questão de no 340, então foi preciso ter uma conversinha com a avó, porque senão foi para ela, falei, vó, trata de ofuscar um pouco mais isso aí, porque senão fica difícil. Porque se eu disser para você que estava atrapalhando até eu a gravar, a ler, ué, que isso, vó, pelo amor de Deus, não me humilha assim não. E para ver como são as coisas, isso é um processo natural dela, né? Mas faz parte, né? Tomara que ela desapareça agora. Não adianta, né? Só tá aí. Então, Kardec continua dizendo aqui assim: todas as vezes, pois que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha das trevas, né, dos obsessores, dos charlatões, dos mistificadores, cumpre-se proclame que há no campo de trabalho, né, um inimigo, um malfeitor, um espírito leviano, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Que Kardec está com isso aqui querendo dizer? Que nós temos que ficar muito atento, né? Porque todas as vezes que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha das trevas, dos obsessores, porque isso é um processo natural, né? Às vezes espíritos inimigos de vidas passadas. Então Kardec está aqui nos orientando como proceder mediante estas situações. Nunca que devemos dar as costas a um obsidiado, mas também nunca devemos baixar a guarda. A oração, a vigilância constante. Então, todas as vezes, pois que num grupo, um dos seus componentes cai na armadilha, porque todos nós estamos sujeitos a cair nas armadilhas montadas pelas trevas. Por que que todos nós estamos? Porque não somos seres perfeitos. Nos encontramos a caminho da evolução. Então é natural a investida, é natural os percalços. Cumpre-se proclame que há no campo um inimigo. Então é preciso que todos se reúnam ali na casa e discuta aquele probleminha. Olha,
fulano encontra-se sob a influência de um obsessor. Vamos todos ficar atentos, vamos orar por ele, vamos, né, vigiar, bons pensamentos, vamos abraçar a causa com ele. Mais uma outra questão, o grupo ali deve agir da seguinte forma: a partir do momento que todos ali reunidos, o responsável por aquela reunião deve dizer também, mais ou menos assim: gente, só que nós temos que entender uma coisa. Todos nós aqui estamos sujeitos às influências dos obsessores, às influências das trevas. Todos nós estamos sujeitos a cair nas armadilhas das trevas. Por isso que esse assunto não saia de dentro desta reunião. Nós vamos ajudar o médium tal, enquanto for preciso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Nós vamos ajudar o médium, nós vamos ajudar o espírito, mas bom senso, gente. Prudência, responsabilidade, disciplina. Não devemos comentar nada com ninguém do que está acontecendo com esse médium, com esta pessoa que faz parte aqui da nossa instituição, da nossa associação, da nossa casa espírita. Silêncio, gente. Nós vamos deparar com isso aqui mais à frente. Por quê? Porque existe esse costume aqui na Terra, pelo o motivo o qual aquele médium caiu na armadilha das trevas. Muitas pessoas, inclusive ali do grupo, saem através da maledicência, falando mal daquele médium ou daqueles médiuns, para Deus e para o mundo, para a cidade toda. E daí a pouco, enlameando-se o nome daquela pessoa a 3x4. Eu me coloco nesta situação porque eu tenho a minha consciência tranquila, mas se eu fosse dar bola, no bom sentido, se eu fosse dar bola pelo tanto que as pessoas já me apedrejaram, pelo tanto que as pessoas já falaram mal da minha pessoa, um dia conversando com vó me disse: dê graças a Deus, meu filho. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo, foi? Nossa, mas foi um tapa na minha cara. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai querer que seja diferente com você? Mas foi um tapa na cara. Sabe por quê? Porque eu fui: vó, olha o que estão dizendo, vó. Sabe neto quando está querendo ser paparicado? Olha o que eles estão dizendo, vó. Vó, não procede.
Não tem fundamento, vó, o que eles estão dizendo. Estão lameando o meu nome, vó. Aí primeiro ela me disse assim: e você queria que tivesse fundamento? Pronto, já deu um tapa do lado do rosto. E você queria que procedesse? Deu um tapa do outro lado da cara. Isso que isso não é rosto, é cara. Não foi diferente com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você vai querer que seja com você diferente? Contrário? Jesus, que é Jesus, passou por tudo que ele passou caladinho. Você, e com todo respeito, o que eu entendi assim. Eu entendi o que ela quis dizer, porque vó é assim, você viu? Você que não é nada, Jesus que é Jesus, você que não é nada, não vai querer passar? E dê graças a Deus, meu filho. Estão falando mal, sim, mas estão falando de você. Sinal que nem mesmo assim esquecem de você. Pior para você se o que eles estão dizendo fosse verdade. Agora não é. Não dê satisfação. Ore pelos nossos irmãos. Você está tendo uma oportunidade de, mesmo ainda, fazer caridade. Como assim, vó? De orar pelos nossos irmãos que estão falando mal de você. Oxe, tem que ter uma paciência para lidar com essa avó que você nem imagina. Mas é brincadeira, é uma bênção ela, porque os conselhos dela é só dócil. Só conselhos que te põem para cima. Não são aqueles conselhos que te põem lá no fundo do poço e te bate em cima da cabeça até você afogar. Então, olha só. Nós temos que ficar muito atento com relação a isso, porque tem muitas pessoas que às vezes na casa espírita fica sabendo de algumas fofoquinhas e começa a espalhar aquelas fofocas para a cidade toda. São trevas no corpo físico espalhando a maledicência. Sente eles o prazer de denegrir a tua imagem, de denegrir o teu nome. Mas como vó mesmo já me disse, meu filho, Deus sabendo, Jesus sabendo, o professor, Dr. Bezerra de Menezes, sabendo que não se fundamenta em nada, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Mas a gente precisa ficar atento com relação a essas pessoas. Porque é da nossa responsabilidade discipliná-las, colocando-as em seus lugares, sendo para com elas enérgicos com amor. Você entendeu? Porque tudo tem um limite. A pessoa só é ignorante de uma matéria enquanto você não a aplica à matéria. Porque depois que você aplica a matéria, ela deixa de ser uma ignorante. Então você não precisa provar que você está certo. Porque Chico Xavier disse que todo aquele que tenta justificar algo
porque possui ele culpa no cartório. Mas que nós temos o direito, porque nos encontramos em processo de evolução, de mostrar àquela pessoa que o que ela está fazendo, ela prejudica ela mesma. Porque quem tem a consciência tranquila com Deus e com Jesus, gente, já disseram tanta coisa a meu respeito, que tem hora que eu fico pensando, gente, será que eles estão dizendo de mim mesmo? Sobre mim mesmo? Tem hora que eu puxo até minha capivara lá no meu CPF para ver se é eu mesmo. Aí eu puxo lá, não encontro nada. Mas essas pessoas estão falando. Mas não é. É as trevas. É a inveja das trevas. Quem trabalha com Jesus, para Jesus, incomoda a muitos. Você acha que esse trabalho que nós realizamos aqui não incomoda a muitos? Oxe, se incomoda. Uns 80% desencarnado e uns 20% encarnado, porque nós ainda temos no corpo físico aquelas trevas encarnadas na condição de amigos, como se diz, né? Então nós precisamos ficar muito atentos. Então olha só para você ver. Há no campo inimigo um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda. Kardec orientando. Visto ser mais provável a multiplicação de suas tentativas, porque eles investem contra. Se enérgica resistência ou não levar ao desânimo. Então, se enérgica resistência ou não levar ao desânimo. Nós não podemos nos desanimar mediante as investidas. A obsessão se tornará mal contagioso que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. O que nós acabamos de dizer agora com relação à maledicência. E nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. É o que nós acabamos de dizer, só que usando outros termos. Então nós devemos ficar muito atento. Por isso que eu me cobro muito. Quem me conhece sabe. Eu me cobro demais. Olha, eu me cobro até quando, às vezes, penso algo desnecessário a respeito das pessoas. Eu me cobro. Eu entro em melancolia, eu entro assim num desequilíbrio emocional, psicológico. Eu fico desequilibrado. Mas você está assumindo. Mas qual o erro? Isso é uma virtude, assumir. Pior aqueles que estão se desintegrando de tanta maledicência, de tanta podridão e não se assume. Eu não.
eu passo mal, eu me cobro. Eu sou de me punir mentalmente, só pelo fato de eu pensar mal das pessoas. Ou, às vezes, nem de pensar. Às vezes, por depois eu associar. Meu Deus, será que as pessoas não pensaram mal a respeito da minha atitude? Só por isso eu já passo mal. Eu já me cobro. Porque o nosso irmão Marcílio, ele nos dizia, gente, a sorte no bom sentido. Eu e um outro amigo meu, que trabalhamos junto na Casa Espírita, nós tivemos sorte no bom sentido, de ter tido um professor igual o nosso irmão Marcílio Colombaroli. Nosso irmão Marcílio Colombaroli, as pessoas diziam o que eles bem entendiam pelas costas do Marcílio. Mas ninguém nunca foi homem de chegar e dizer na frente dele aquilo que as pessoas diziam pelas costas. O nosso irmão Marcílio era pautado na moral, no caráter. Era uma pessoa honrada, era uma pessoa de respeito. E o nosso irmão Marcílio, ele tinha eu e um outro amigo meu, que até vou dizer o nome dele, não tem problema nenhum, é meu amigo mesmo, o meu amigo Adilson. Ele tinha eu e o Adilson como assim, vamos usar aquele termo assim, discípulos dele. Nós éramos alunos dele, né? Então ele dizia para nós, olha, nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então eu me cobro, porque eu aprendi isso com ele. Eu me cobro quando eu percebo que agi de uma forma que eu não devia ter agido. E aquilo ali fica na minha mente, me atordoando. É um tipo de perturbação? É um tipo de perturbação que eu mesmo causo em mim por eu não admitir, por eu me colocar no lugar das pessoas, por eu me colocar no lugar das pessoas e não gostar que fosse o contrário para comigo. Eu penso assim, se fosse eu no lugar de tal pessoa, eu não ia gostar dessa situação. Então eu fico ali. Tá, mas aí depois, né, tudo se resolve, a gente ora, a gente procura se lembrar que está no corpo físico. Então, as pessoas são muito nobres, as pessoas são muito dóceis, são espíritos, né? São anjos anônimos que Deus envia à Terra para nos ajudar aqui, né? E quando a gente tem a oportunidade assim, de encontrar com as pessoas, e sei que é um processo, mas a gente tem que ficar atento com relação ao que nós falamos, desejamos e pensamos, né? Então, olha só, por isso que toquei no assunto com relação à maledicência, porque aqui Kardec, ele trata do assunto, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abalar. Olha só para você ver. O sentimento da caridade
é o que as trevas procuram mais abalar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Não se deve. Para remediá-lo, não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Não se deve esperar que os primeiros sintomas se manifestem, não é? O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Então, nós temos que prevenir. Então, Jesus mesmo nos disse: orai e vigiai. Então, nós temos que estar sempre orando, desculpe, sempre orando, vigiando, né? Essa prevenção. Sempre, 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 né? Porque os nossos irmãos das trevas, eles são perseverantes, eles são persistentes. E eles investem com tudo. Nós vamos para o próximo vídeo. Quer gravar mais? Vamos gravar.